Olá, meus caros, estamos nesse exato momento começando mais uma live aqui no Conteúdo Edificante para fazermos uma explanação acerca exatamente da verdadeira adoração e também do perfeito, vamos dizer assim, louvor que a gente vai meditar em João. Deixa eu só arrumar aqui a questão do áudio para ficar melhor para vocês. Vamos pegar o ambiente externo. Só arrumar aqui a questão do microfone e a gente já vai começar a meditação. Vamos lá. João, livro de João, capítulo 4, uma passagem bem conhecida, fala acerca da mulher samaritana, mas a gente não vai falar especificamente dela, vai falar sim da verdadeira adoração. Você que está chegando aí, Deus abençoe, dê o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, do versículo 22 em diante. São João 4, 22 em diante até o 24. 4, 22 ao 24 de São João. Leamos, sem mais delongas, o texto sagrado, que nos diz o seguinte: Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que tem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que resposta maravilhosa que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Ela perguntou, ela indagou o Senhor, aonde que deveria adorar. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E Jesus disse: mulher, crê-me, que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então veja só que maravilhoso é a resposta do Senhor. A mulher samaritana que estava em conflito, porque os samaritanos, que eram considerados gentios, eles adoravam no monte. Os que eram judeus e moravam em Jerusalém adoravam no templo. Isto de acordo com a lei e com os profetas. Agora em Jesus, tudo isso se desfez. Nem o monte, nem de fato o templo é necessário para você adorar o Senhor. Pode ser uma das possibilidades. Mas a possibilidade real, concreta, é em todo lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no monte, pode ser na rua, pode ser na cidade, pode ser dentro do seu carro, aonde for. E até em locais longínquos, distantes de tudo e de todos. Porque Deus é onipotente, pode todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares e Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, o importante é em espírito e em verdade. Aqui Jesus acaba com exatamente o templo físico, acaba com o simbolismo da lei. As leis cerimoniais que se tinha no templo, as regras dadas a Moisés, ou melhor dizendo, para o irmão de Moisés, Arão, né, da tribo de Levi, para cuidar do templo. Tudo isso se destrói, é reduzido a nada em Cristo. Porque agora o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E nós que aceitamos Jesus somos sacerdotes. Todos nós que aceitamos Jesus. É o que a palavra nos diz em Apocalipse. Somos sacerdotes e reis. Ou seja, nós temos a unção de um ministério, de uma vida espiritual com Deus e também uma unção de uma vida cidadã na terra, ou de um cristão na terra, com autoridade, assim como tinha os reis para mandarem, para serem de fato, vamos colocar assim, cabeças e não caudas no seu quadrado, que mandava. Então você tem a unção espiritual da cidadania dos céus e a unção também divina para ser
de fato, a testemunha de Deus na terra. Aqui também você tem a unção. E tudo isso já era. Então, quando alguém te diz o seguinte, olha, você tem que ir para a igreja, olha, você tem que ir para o templo, é só você dizer, eu sou a igreja. Porque eu adoro o Senhor aonde for, em espírito e em verdade. Jesus disse isso à mulher samaritana, que estava em pecado, que tinha 6 homens e o que ela tinha não era dela. Jesus, de fato, matou a sede da mulher, falando essas verdades, revelando o seu pecado. E ela possivelmente se converteu ao Senhor e passou a adorar em espírito e em verdade, não de acordo com a tradição da época judaica ou do povo samaritano, não mais com exatamente o viés institucional de uma instituição religiosa, do judaísmo, de templo, etc., que tinha na época, mas sim agora em espírito e em verdade ao Deus Jeová. E Jesus vai dizer o seguinte, vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele dá a resposta exatamente acerca que os deuses, ou o Deus que os samaritanos adoravam, era equivocado. Vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus não estava falando do templo, de ir lá, de acordo com a instituição judaica, não, ele estava falando dele próprio, que era o próprio templo de Deus, o próprio templo que ele disse, olha, eu vou derribar esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Estava falando da sua própria morte, porque ele, como homem encarnado, aliás, como Deus encarnado aqui na terra, ele era o templo de Deus. Ele era o templo de Deus, ele foi o representante, ele que começou isto. Assim como nós somos o templo do Deus vivo aqui na terra. Quando ele chega e diz para Pedro, olha, sobre essa pedra edificarás a minha casa, Jesus não estava dizendo que era Pedro, que era o cabeça da igreja, e muito menos Jesus estava dizendo que era sobre uma pedra, que era sobre barro, que era sobre paredes que ele estava edificando a sua igreja, mas sim sobre ele mesmo, porque ela é a pedra rejeitada por muitos. E essa pedra serve de alicerce para quem? Para a verdadeira casa. Aquilo que o Senhor Jesus, certa feita, disse, que aquele que tem a sua casa edificada na rocha, pode vir a tempestade, o vendaval, a casa não é abalada. Agora, aquele que tem a sua casa alicerçada, fundamentada, ou fundada na areia, vem um temporal e ela é derribada. Então, quando Jesus disse acerca da igreja para Pedro, ele não estava falando de 4 paredes, ele estava falando de nós, o templo do Senhor. Ele estava falando até mesmo dele, ele que estava criando a igreja. A palavra igreja vem de eclésia, do grego, que quer dizer aquele que é tirado para fora. Nós fomos tirados para fora, fora do sistema corrupto do pecado, fora do sistema religioso do pecado, farisaico, que Jesus tanto combateu, fora de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então fomos tirados para fora, fomos tirados do pecado, das obras das trevas, das obras de Satanás, para servirmos ao Senhor. Onde há o Espírito, há liberdade. Nós somos agora guiados pelo Espírito Santo, que faz a obra completa de Jesus. Jesus começou, Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. E depois ele acabou morrendo, ressuscitando e ascendeu à destra de Deus Pai. Está lá. E agora quem faz essa obra até o fim de tudo é o Espírito Santo. Então quando você está adorando ao Senhor, você está recebendo o Espírito do Senhor. Quando você adora em espírito e em verdade. Então Jesus fala para a mulher samaritana, a vós adoreis o que não sabeis, nós o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Claro, a salvação veio de Jesus. Jesus veio para os seus e eles o negaram. Ele era o templo que tanto os judeus cultuavam a Deus lá dentro, saudavam, tinha até algo místico dentro daquele templo, cuidavam, como muitos têm aí
um certo capricho pelo templo. O templo, é uma ofensa, é uma profanação, o templo. Inclusive, até quando Jesus fala, olha que interessante, quando Jesus fala de Daniel, ele cita Daniel naquela passagem do fim das coisas, dizendo: quando vires abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja. Jesus estava se referindo não só ao templo de Jerusalém, que estava na corrupção e era abominável, mas o próprio templo de muitas pessoas que não estavam, obviamente, purificados. E que era para você, por conta de analisar as obras dessas pessoas, separar, não ir atrás. Porque o templo somos nós. E Paulo vai falar isso. Deus revelou a Paulo, melhor dizendo, esse mistério. Que nós somos o templo do Deus vivo. Se nós destruirmos o nosso templo, o próprio Deus destruirá. E como destruímos? Quando não adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Quando andamos de maneira hipócrita, que nem os fariseus. Quando nós temos mais prazer em coisas secundárias, em cuidar do templo, não do templo, a morada do Deus vivo, mas sim do templo apenas do corpo, nesse sentido. E não realmente limpar para que o hóspede divino, o Espírito Santo, esteja plenamente na sua vida. Porque muitos, às vezes, ficam apegados com as coisas dessa vida material. O templo que somos nós aqui não é o corpo, é a mente. Isso aqui é um estojo, isso aqui é uma proteção que conserva a nossa consciência, a nossa mente e nosso espírito. Quando se fala em templo, é a nossa mente. A nossa mente tem que ser morada, o nosso espírito tem que ser morada de Deus. E o que eu estou dizendo é que muitos se preocupam com esse corpo aqui, com a carcaça, que vai voltar para o pó, vai se dar em nada. E não se preocupa com isso aqui, com mente, com espírito, com alma, que está aqui. E é isso que nós temos que nos preocupar, porque aqui tem que ter a morada do Espírito Santo. Aqui tem que ter Deus em nossa vida. Tem que nos dar consciência. E Jesus fala, portanto, que a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é de boca. Não é em carne. Como está dizendo, pessoas se preocupam com o corpo e não se preocupam com o espírito. Não é na carne, é no espírito, é mente, é alma. Não é em mentira, não é de lábios. Aquilo que o Senhor Jesus disse certa feita: vós me honreis apenas de lábios, mas vosso coração está distante. Inclusive o profeta Isaías é quem fala isto. E até um ato profético, falando do próprio Messias. Então é em espírito. Você adora o Senhor em espírito ou em carne? Você adora o Senhor em verdade ou em mentira? Julga a si mesmo. Quem sou eu para te julgar? Só tu e o próprio Deus para te julgar. A Bíblia nos diz que é para o homem examinar a si mesmo. Então examina a si mesmo. E o próprio Deus já sabe de tudo. Por isso, quando o Senhor Jesus diz que não é para a gente julgar de acordo com a aparência, mas sim como a reta justiça de Deus, é exatamente nesse sentido. Você julgar até mesmo a si mesmo, vendo se você tem adorado o Senhor em espírito, ou é na carne, ou é uma emoçãozinha, ou é por conta de uma influência de um pastor, de um familiar. Eu percebo que, e não é ofender essas pessoas, mas é que eu mais percebi, desde quando eu me converti, que muitos filhos de crente, eu não nasci em berço cristão, tá? Mas eu via muita gente que nasceu em berço cristão, está realmente fora dos preceitos de Deus, e está simplesmente dentro da igreja, dentro de uma instituição, ou dizendo que está adorando a Deus porque o pai quer, a mãe quer, forçosamente, do que aqueles que não nasceram em berço cristão e de fato estão adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque tiveram um convertimento, não apenas um convencimento ou uma força. Por isso que o evangelho não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. O Espírito de Deus convence o homem e a mulher do seu pecado, trabalhando no seu próprio espírito. Nós temos o nosso espírito, e o Espírito Santo convence o nosso espírito do nosso erro, para mudarmos, para sermos templo do Deus vivo. Então a grande pergunta é: você adora a Deus em espírito e em verdade?
ou você adora na carne e em mentira? Boa noite, Pai do Senhor, os irmãos estão chegando, a irmã Albertiza Souza, irmão Lucas e também a Sueli Catarina. Deus abençoe os irmãos. Vai dando seu like. Então, meus caros, essa é a grande reflexão, que às vezes a própria instituição não prega acerca disso e confunde as coisas e acha que para você ser igreja é necessário você estar no templo todos os dias. Olha, para você que é igreja, é necessário que você tenha o Espírito de Deus todos os dias na sua vida. E não você estar no devido local, por costume, por praxe, simplesmente para aparecer diante dos homens, com um pragmatismo, com algo banal, corriqueiro, que você faz porque é obrigado ou forçado, ou porque se acostumou. Não. O Evangelho propõe livre e espontânea vontade, nada por força, nada por costume humano, e sim por consciência, por amor, por devoção, adorando o Senhor em espírito, não de acordo com a carne. Nós temos referência de Paulo dizendo que há um conflito entre o espírito e a carne. A carne tenta impedir que o espírito faça, de fato, aquilo que agrada a Deus, e o espírito fica lutando contra a carne para que ela não venha ou vencer. E nós temos as obras da carne e os frutos do espírito. As obras da carne são o quê? Porfias, lutas, violências, emulações, conflitos, inveja, são adultérios, fornicações, conforme é revelado lá em Gálatas, mentiras e outras coisas mais. Os frutos do Espírito, o que são? Amor, gozo, benignidade, paciência, temperança, são 9, e assim por diante. Então, se você está no Espírito, você tem que produzir o quê? Os frutos do Espírito. Assim denota que você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque, de fato, a árvore boa produz bons frutos. E pelos frutos se conhece a árvore. Se ela produz amor, benignidade, misericórdia, temperança, equilíbrio, ela está adorando o Senhor em espírito e não na carne. Porque quem está na carne honra o Senhor apenas de lábios, mas é hipócrita, mas deixa o pecado lhe dominar, começa a fazer as obras da carne. Se você adora em verdade, de fato você faz aquilo que Jesus mandou. Você segue a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que conhecereis a verdade vos o quê? Libertará. Se você é liberto, você anda na verdade. Se você não é liberto, você anda na mentira. Mas liberto do quê? Liberto do engano de Satanás, do pecado, das mentiras, das falácias. Liberto, inclusive, da sistemática da instituição, que prega dizendo que só há salvação ali. Eu não sou contra quem vai a templo, eu já disse aqui várias vezes. Porque lá tem como adorar o Senhor se de fato haver santidade, verdade e espírito. Né? Ou espírito e verdade na adoração. Mas, contudo, todavia, é necessário a gente prestar muito bem atenção para não cair no engodo do maligno. Como muitos aí chegam a dizer, não, você tem que ir para a igreja, você tem que frequentar os cultos, porque senão você não vai ser salvo, porque é ali que você vai ter um encontro com os irmãos, vai congregar. A Bíblia diz que não podemos ficar sem congregar. Congregar é congregar com um familiar, com amigos, com pessoas que trabalham, que realmente são amigas de trabalho, que trabalhamos, com os irmãos que não ficam só dentro da igreja, mas ficam fora, fazem obra evangelística. E tem tantos tipos de congregação. Não é aquilo lá, tão somente. Então, se você anda na verdade, você não anda na mentira. Todo aquele que ama e pratica mentira, ele tem a condenação maligna. Judas Iscariotes andava na carne e na mentira. Adorava a Deus na carne e na mentira. O Senhor chamou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus convocou Judas Iscariotes
Mas se ele fosse humilde, sincero, ele tinha rejeitado o chamado do Senhor, dizendo: Senhor, espera aí, eu não posso, porque eu não estou liberto. Aí o Senhor ia dizer: olha, crê que você pode ser liberto. Não, não tem como eu me libertar porque eu sou avarento, porque eu sou carnal, porque eu sou mentiroso, eu sou defraudador. Mas não, ele aceitou com segundas intenções, com interesse. E viveu junto com Jesus apenas na carne e na mentira. Por que na carne? Porque ele sempre estava olhando para o lado da avareza, das coisas materiais, do dinheiro. Ele estava cuidando do dinheiro e furtava as doações que vinham para os apóstolos. Ele ficou pé da vida quando aquela mulher pegou aquele alabastro, né, aquele unguento, perfume, e derramou sobre Jesus. Ah, não, não poderia fazer isso. Poderia vender esse óleo precioso, esse perfume precioso para dar para os pobres, como se ele realmente tivesse interesse em ajudar os pobres necessitados. E é assim que muitos fazem. Utilizam um motivo, mas na realidade é com segundas intenções. Utilizam uma motivação justa, legal, moralmente aceita, mas é para si. Tem segundas intenções, de fato, então, dá o seu jeitinho, o jeitinho brasileiro, né? De pegar para si. Isso é andar na carne, olhar apenas para as coisas materiais. E andar na mentira, porque de fato ele não era um cristão. Ele só estava por Jesus para ter status, para ter fama e para poder tocar ali na bolsa do dinheiro. A sua visão é totalmente carnal. Ele mesmo vendo os milagres, as maravilhas do Senhor Jesus, mesmo assim ele não se arrependeu. Isso que é mais complicado. É verdade? Porque verdadeiramente os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por que adoram o Pai em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Deus não é matéria. Deus não é tijolo. Deus não é homem e mulher. Ainda que agora nós temos esses movimentos feministas dizendo o seguinte, que Deus tem que ser chamada de deusa. Porque se Deus não tem sexo, pode ser chamado de qualquer coisa, não. Deus não tem sexo e o nome dele é assim, pronto. Ah, mas é no masculino. Pouco importa, porque para Deus não existe sexo. Agora, para nós, que não somos espírito, estamos aqui encarnados, assim como Jesus estava encarnado, nós temos essa diferença entre homem e mulher, macho e fêmea. Mas quando morrermos, vai ficar só espírito. Ao ponto do Senhor Jesus dizer que lá no céu ninguém casa e não dá-se casamento. Porque ele estava perguntando com relação às mulheres, daqueles que viúvam em caso, outra vez, qual seria a mulher lá no céu? Não tem isso. Então Deus é espírito. Se Deus é espírito, temos que adorar em espírito. E não da boca para fora. E não de acordo com a cartilha da instituição religiosa, de um pastor, de um padre, de quem quer que seja. Liberte-se disso. Sem medo. Eu me recordo que faz bastante tempo isso, lá para os anos de 2009, quando eu estava me desprendendo dessa sistemática religiosa, com todo respeito a quem vai, mas tem muita coisa que é exagero, que não está no Evangelho. E aí eu tive que me desprender de alguns usos e costumes, e não foi fácil. Não foi fácil. E principalmente o medo de perder a salvação, porque não estava mais frequentando a instituição religiosa, não estava lá mais congregando. Então a religião coloca pavor, medo, coisa que Deus não faz isso, não faz terrorismo, não faz, de fato, nenhuma pressão psicológica. Você aceita Cristo porque você quer, você não é forçado, você não vai ser morto por não aceitar a Cristo. Aliás, acontece justamente o contrário, né? Você ser morto por ter aceitado a Cristo. Então, foi muito difícil. Mas, aos poucos, o próprio Deus foi trabalhando no meu coração. Assim como trabalha no vosso coração. E para você adorar o Senhor, e às vezes você adora até muito mais, em espírito e em verdade, no local reservado, do que até propriamente na instituição, que às vezes não está de acordo com o que manda a palavra.
Então você quer bênção, quer vitória, prosperidade na vossa vida? Adore o Senhor em espírito e em verdade. Glorifique o seu nome. Não tenha vergonha. Em espírito, não na carne. Em verdade, não em mentira. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. Ó, Deus procura quem está adorando em espírito, quem está adorando em verdade. Ele não vai procurar aquele que adora na carne ou abençoar, e muito menos aquele que adora na mentira. Aquele que é engano, que usa de engano, que de fato se converteu ao evangelho, entre aspas, apenas por interesse, como Judas Iscariotes. Porque o seu pensamento está ligado apenas no monetário, nas coisas materiais, que a própria instituição pode lhe proporcionar, e não em adorar o Senhor, e não em ganhar almas para o Senhor, e não em fazer bem ao próximo. Perceba a diferença? Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus deixa muito claro, o Pai é espírito, Jesus também como filho é espírito. E os que adoram, o que é adorar? De fato, é louvar o Senhor, é reverenciá-lo. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, é ter temor do Senhor. Isso é adorar em espírito, com consciência. E adorar em verdade é de fato ter um coração reto, puro, diante do Senhor. É entregar-se a Ele, de corpo, alma e espírito. E não porque o pai e a mãe mandou. E não porque a instituição obrigou. E não porque você tem outros interesses escusos, interesses ilegítimos, segundo as intenções. Não. Ou porque você alcançou um milagre, alcançou uma bênção aqui e acolá, e aí, de modo que você queira agradecer, ou você achou que eu recebi essa bênção, então tem que cumprir isso, é um voto que eu estou fazendo. Não, o motivo tem que ser o outro. O motivo tem que ser em espírito, em verdade, livre, espontânea vontade. Eu sei que Deus trabalha para salvar as almas. Tem até um jargão no meio cristão que diz o seguinte: se você não vem pelo amor, vem pela dor. Eu sei que Deus trabalha. Mas esse motivo, a dor, o sofrimento, não pode ser maior do que o livre e espontâneo, de fato, ato seu. Porque não é por força, não é por violência, não é por condicionante. É claro que indiretamente existe um condicionante, se você for para analisar. Mas não é nesse sentido que eu falo. Seria você ser condenado ao fogo do inferno, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Que não crê será condenado. Então, há de fato aí uma consequência. Mas quando você aceita Cristo, não pode ser meramente por qualquer motivo. Tem que ser, de fato, de coração. Por isso que João Batista chegava a dizer para os judeus que estavam ali se batizando: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você tem que se arrepender de fato. Não é simplesmente estar convencido. Recentemente eu estava lembrando do irmão que já partiu para o Senhor, que era um obreiro, um ancião da casa de Deus. E toda a vida que eu chegava na igreja, eu era obreiro nessa época, a gente brincava. Ele dizia: estás convertido ou estás convencido? Eu acho que tu estás convencido. Eu disse: olha, quem está convencido é o Senhor, é o irmão. E é verdade, a gente brincava, obviamente, ali, um gracejo entre irmãos, mas é uma realidade. Muitos têm apenas se convencido que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que é bom servi-lo e serve, mas não estão convertidos. Como boa parte dos apóstolos que foram se converter só com a descida do Espírito Santo de verdade, como foi o caso de Pedro, que teve coragem, que pregou para quase 3.000 pessoas e aceitaram a Cristo logo após a descida do Espírito Santo. E segundo a história diz que ele morreu não como mestre na cruz de cabeça para cima, mas sim na cruz de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como mestre. Então veja a diferença de Pedro convertido com o Espírito de Deus e Pedro apenas convencido, andando com Jesus e até de uma maneira carnal. Só que ainda Pedro tinha um porém.
Ele fazia as coisas e se humilhava diante de Deus e pedia perdão. Judas não teve escapatória porque não pediu perdão. Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez e ele viu que confirmou aquilo que Jesus tinha dito, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria, antes que o galo cantasse, melhor dizendo, ele negaria o Senhor 3 vezes, ele chorou amargosamente, amargamente. Judas, o que ele fez no seu desespero de ter traído o sangue inocente? Jogou as moedas para o lado, não quis mais, não era de fato o que ele queria. Ali ele chegou à verdade e foi se suicidar. Mas se ele fosse lá diante dos pés de Jesus e pedisse perdão, tinha toda a certeza que Jesus ia perdoá-lo, porque era misto acontecer isso. Então, por isso que é necessário a gente ter esse entendimento, que, de fato, aquele que se converteu, ainda que faça coisa errada, ou aquele que tem temor a Deus, ainda que faça coisa errada, ele se arrepende. Davi tinha um coração segundo Deus, adorava em espírito e em verdade, mas pecou. Mas como ele tinha um temor do Senhor e procurava esconder a palavra de Deus no seu coração, o que aconteceu? Ele se arrependeu, sofreu as consequências, bem é verdade, mas ele se arrependeu, se humilhou. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Todo aquele que se ensoberbece, Deus humilha. É o que fala a palavra. Então pensamos acerca disso, meus caros. Porque para o Senhor é espírito, em verdade. Espírito, como é que você vai adorar a Deus em espírito? Orando, lendo a palavra e pensando no Senhor, pensando no trono da graça. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá, me parece, em Colossenses. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas lá de cima e não nas de baixo. Isso é adorar em espírito. Quando Paulo também fala para nós orar sem cessar, é também andar em espírito. Porque não tem como você ficar verbalizando 24 horas. Vai faltar saliva. Você vai ficar rouco. Mas você pode estar orando em pensamento. Pensando. Isso é adorar o Senhor em espírito em qualquer momento. Recentemente eu estava caminhando antes de fazer essa live, eu estava pensando em Deus. Pensando nos meus problemas, orando, se humilhando na presença dele em espírito, caminhando. E é nesses momentos, nesses particulares divinos, principalmente por experiência própria, é que eu sinto a presença de Deus. É o que você deve fazer. E adorar em verdade é você realmente rechaçar toda a mentira, toda a falsa adoração, toda falsa devoção, pragmatismo, a ritualística. Por exemplo, você for seguir o catolicismo, você segue lá a processualística de fazer as rezas, tal, Ave Maria, Pai Nosso, tem na Bíblia, mas faz aquelas repetições e tantas outras orações. Você, diante da missa, você faz toda aquela ritualística lá, tá, bens e tal, e o padre fica falando palavras, você fica repetindo as palavras do padre, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Também nesse sentido. Isso aí é adorar de uma maneira falsa, de uma maneira equivocada, mecânica, não viva e eficaz. Bem como, às vezes, você vai para a instituição religiosa e lá eles te pedem, levanta o braço, agora dá um brado para Jesus, ô glória, faz isso, faz aquilo. Se não é de livre, espontânea vontade, também é uma adoração falsa. Porque você tem que louvar o Senhor, levantar suas mãos sem ira e sem contenda para o Senhor, em adoração ou em louvor, com fervor, com louvor, de fato, em verdade, em sinceridade. Não de maneira hipócrita, de maneira para se aparecer. Porque esses que fazem isso são os fariseus, que vão para as praças, dar berrar, fazer longas orações, se justificar, achar que são mais santos que os demais. O verdadeiro homem e mulher de Deus é aquele que se humilha e aquele que é sincero. Jesus disse para Natã, vejo que és um homem sem dolo algum, um judeu sem dolo algum. Por que Jesus disse isso? Porque Natã, ainda que estava contra o Evangelho, ou não acreditando no Evangelho, falou algumas verdades sinceras. É isso que Deus preza, pela sua sinceridade. Ainda que
aquilo que você vai dizer não agrada tanto a Deus assim. Mas ele prefere isto do que uma falsa conversão, uma falsa adoração, de fato lisônginas, bajulações. Quando, por exemplo, olha que interessante, Nicodemos chegou perto de Jesus. Oh, Jesus, foi atrás dele de noite. Inclusive é narrado aqui, nós já estamos no capítulo em João, que é narrado acerca de Nicodemos, né, no capítulo 3. E ele vai dizer que Jesus é um bom mestre, que Jesus é um profeta. E vai elogiar Jesus, né, dizendo, olha, de fato, tu és aquele que nós ouvia, é um profeta. Vamos ver se nós encontramos o versículo aqui que Nicodemos... chamou de Rabi, ó. 3:2 diz o seguinte. Esse foi ter de noite com Jesus, Nicodemos. Ele disse, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão, se Deus não for com ele. Jesus respondeu dizendo, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pai do Senhor, a irmã Helene está chegando, o outro irmão também chegou aqui, e é o Danilo Carvalho, Paz de Cristo. Veja, olha o que Jesus disse aqui para Nicodemos. Ele não quis nem saber da lisôngena, da bajulação de Nicodemos, né? Daquele falso discurso de amizade, simpatia, política da boa vizinhança. O Nicodemos disse, olha, você é mesmo mestre, você é mesmo rabi, você é mesmo de Deus, porque os sinais que você faz é de um filho de Deus. Jesus já foi direto na lata e disse o seguinte, olha, necessário é vos nascer de novo, da água do Espírito. Não vem com papinho para cima de mim, mais ou menos nisso. Não vem me paparicar aqui não, que comigo é assim, é no grosso, entre aspas. É no culto e no grosso. É na lata, é a verdade, nua e crua, doa o que doer. Porque o verdadeiro amor é isso, não folga com a justiça, mas com a verdade. E Jesus disse para ele, necessário você nascer de novo. Não adianta você vir dizer que eu sou bom, que eu sou mestre, mas é necessário você se converter de verdade. Não adianta você dizer diante de Deus, Senhor, eu gosto tanto de você, você é meu amor, você é meu Jesus, você é meu querido. E Jesus vai dizer, olha, eu quero que tu te converta. Eu quero que você deixe dessas suas más obras, que você me adore em espírito, de verdade, me amando sobre todas as coisas, e em verdade, e amando ao próximo como a si mesmo. É isso que eu quero. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Ele deve ter captado essa mensagem, porque ele era um erudito na sua época. Ao ponto em que, quando Jesus morreu, Nicodemos estava lá, num ato público, pegando, me parece que o corpo de Cristo, ou acho que foi que pegou o corpo de Cristo, né? Depois o José de Arimateia deu lá um sepulcro para enterrá-lo. Então veja que surtiu o efeito que Jesus falou, porque senão ele não estava lá, se preocupando com a sua morte. Então é assim, meus caros, é a verdade, em espírito e em verdade. Não de acordo com a instituição. Vamos agora, vamos colocar assim, a marcha para Jesus, é o teatro de Jesus, vamos mexer aqui o esqueleto. Até pode ser bom para o físico, né? Mexe aqui, mexe lá, faz um exercício físico. Mas, para o templo aqui, a mente, o Espírito de Deus, é necessário sinceridade, verdade. Não é aquela coisa, olha para o seu irmão e diz o seguinte, que Deus está com ele. Você já deve ter visto isso, né? Vê frequentemente. Olha, diga para o seu irmão que Jesus é contigo. Precisa dizer isto. A própria pregação, quando ela é genuína, ela toca nas pessoas. Não precisa de ninguém dizer para o outro que Jesus é com ele ou que Jesus vai lhe dar a vitória. Porque o Espírito de Deus é que convence o homem e a mulher, não é um homem. E a pessoa que tem o Espírito de Deus realmente ganha almas. Pedro ganhou almas por quê? Quando pregou a sua primeira vez. Na sua primeira vez. Porque tem o Espírito de Deus. Se ele não tivesse o Espírito de Deus, ele não tinha ganhado nenhuma alma, porque é o Espírito que convence a pregação de unção, de verdade. Então precisa Jesus. Né? Agora dá um brado aí, dá um glória. Enche o pulmão e dá glória. Precisa. Nós sabemos que é necessário dar glória a Deus. Nós sabemos que é necessário orar, buscar o Senhor. Às vezes dar uma injeção de ânimo, exortar os irmãos para orar, é certo. Mas estimulá-los de uma maneira forçosa, ou como estou dizendo aqui, costumeira, ou ainda pragmática. O que é pragmatismo? Fazer a mesmice. É fazer o trivial, vamos dizer assim. Está acostumado a fazer isso, vamos continuar a fazer. Está dando certo, vamos fazer. Não se muda.
Mas a palavra nos diz que é para nós não nos conformar com os rudimentos desse mundo, mas nos renovar no entendimento do Espírito. É o que a palavra nos diz. Tem que ter renovação, tem que ter fluidez, dinâmica. Você não pode ficar estagnado aqui fazendo a mesmice, ficando acomodado, de braços cruzados. Não. Tem que ter ação. Tem que ter, não é estagnação. E adorar o Senhor Espírito em verdade é isso. Na carne Espírito é unção, é oração, é poder. Em verdade, é de fato diferente do que a gente vê por aí. A adoração verdadeira é o sacrifício que Abel ofereceu a Deus. E a adoração falsa, mentirosa e em carne, porque tinha inveja, é de Caim. Então, qual que você prefere? A adoração de Abel ou de Caim? E às vezes a adoração tão sincera ao Senhor custa até mesmo um certo preço, como custou no caso de Abel a sua própria vida, por conta da inveja. Jesus, por conta da inveja, foi morto. Por falar a verdade, foi morto. Os apóstolos, por demonstrar sinceridade, santidade, foram mortos. Estevão foi apedrejado. E tantos outros sofreram uma série de mortes cruéis. Paulo foi decapitado, degolaram a cabeça dele. Por quê? Falou a verdade. Por quê? Adorou o Senhor em espírito e em verdade. E quem está em espírito e em verdade com Deus, pouco importa as coisas dessa vida, pouco importa a vida ou a morte, pouco importa a riqueza ou ocupa um pouco com esse tempo, com esse corpo. No entanto, não é a prioridade é o Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, a sua justiça e todas as demais coisas, pois serão acrescentadas, é o que nos revela São Mateus 6,33. Então ficamos com essas palavras, meus caros. Não vamos realmente voltar às fábulas ou ir atrás de crendices, de histórias. Não vamos atrás da formalidade ou do formalismo. O excesso do formalismo às vezes impede você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não, porque tem que ser assim. Geralmente você percebe isso nas igrejas reformadas, né? Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque se não for assim, assado. Ainda diz, não, como está lá, tudo com ordem, com decência, ok. Mas existe muito formalismo, às vezes até sufoca, extingue o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é fluidez, onde há o Espírito é liberdade. Não tem como você controlar, é claro, com racionalidade, que é para apresentar um culto racional diante de Deus. Quando falo no sentido de adorar em espírito e em verdade, com racionalidade e dando liberdade para o Espírito, é você ter liberdade para orar, você ter liberdade para ter comunhão com o Senhor, para sentir a sua presença, e não estar preso a um preconceito. O irmão está fazendo muita coisa errada, está falando muito em línguas, ou está pregando demais, ou está orando demais. Para você ter uma ideia, um dado momento eu estava tão bem em consagração com o Senhor, em oração e tal, no início da minha fé, que eu ia para a igreja, para a instituição, só para orar. E eu era criticado. Esse irmão só vem para orar. Não ouve uma palavra, só fica de joelho dobrado. Isso aí é fanatismo, isso aí não é de Deus. Veja como é que é a religião. Se a oração é uma das formas, para não dizer a melhor, para nós termos comunhão com Deus, porque é o diálogo com o Senhor. Não, o irmão está muito... Não veja. Às vezes a gente ia para uma vigília, na vigília o camarada nem orava. Simplesmente quem estava na frente, Era louvor, louvor, louvor. Não que Deus não habita nos meios do louvor, porque habita sim, Deus opera. Mas é necessário também orar. Esse é muito salgadão. Então veja que a própria instituição coloca limite para você. Às vezes impede você de louvar, impede você de orar. E cada um Deus utiliza de uma maneira. E tudo é o mesmo Espírito. Cada um tem o seu dom. Tem um que tem um dom de orar e Deus manifestar maravilhas, sinais e prodígios. Tem outro que Deus dá o dom do louvor para, através do louvor, ser as pessoas abençoadas, aquele louvor ungido, como fez Silas e Paulo, e Deus abriu ali as portas daquela, ou as grades daquela cadeia. Como Davi tocava a harpa e o espírito imundo era repreendido de Saul. Deus utiliza cada um com dom.
Agora, o que não se pode, e o sistema às vezes faz isso, é prender você. Não tem essa competência, essa faculdade, tem essa realmente dádiva do Senhor, então deixa ele fazer isso. Tem muita limitação no próprio sistema, que te impede de adorar o Senhor. Fora as distrações, fora as heresias, fora os falsos profetas, né, que acham que é simplesmente adorar o Senhor de qualquer forma, que Deus só quer o seu coração, não quer o seu espírito, a sua alma, para estar plenamente o adorando. Fora as falcatruas, já diria, desses falsos profetas que ficam utilizando o nome do Senhor para angarinhar money das pessoas e não se preocupar em pregar uma palavra verdadeira, genuína, de santificação espiritual para alimentar as almas no caminho do Senhor e para exortar, redaguir os irmãos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E quando falam acerca do espírito em verdade, às vezes até deturpam esse espírito em verdade, que falam de outra forma. Veja, também outra coisa a ser dita, que é em espírito, mas é um espírito que vem a ser santificado. Porque você pode adorar o Senhor ou tentar adorar em espírito e não conseguir, porque às vezes você pode estar oprimido pelo espírito imundo, ou às vezes você pode, de fato, não estar de acordo com o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele só habita no templo que seja puro, santificado. É claro que Deus perdoa os nossos pecados, é claro que Deus olha por nós. Agora é necessário também santidade. E a santidade não é necessariamente o que muitas instituições pregam também, que às vezes exageram, que acham que se a mulher, por exemplo, a mulher cortar o cabelo, senão o anjo vai sair. Tem aquela passagem de 1 Coríntios. É bom que a mulher tenha cabelo crescido, sim, para diferenciar do homem. Mas não poder, por exemplo, segundo alguns usos e costumes, amparar o cuidado do cabelo já é um exagero. E muitos acham que isso é heresia, mas não necessariamente. Porque não pode, de fato, algo externo interferir em algo interno. O que quer dizer com isso? Que Deus ouve quem Ele quer e que Deus salva quem Ele quer a partir de sinceridade. O ladrão na cruz tinha feito terrível, barbáries. Estava ali para ser condenado que nem Jesus, que era santo. Se humilhou e Deus alcançou a bênção dele. A bênção a ele. E ele adorou o Senhor ali em espírito e em verdade. Ele foi sincero. E ele foi espiritual. Porque ele pensou na vida eterna. O outro que era carnal zombou de Jesus. E o outro que era falso, de fato, nem se importou com a condenação. Então veja a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus, do justo e do ímpio. Às vezes só fica na carcaça, no rótulo, não analisa de fato a essência, o coração da pessoa. A boca fala que o coração está cheio. E às vezes a pessoa tenta o máximo possível aparentar ser alguma coisa, mas não é. Porque Judas aparentou ser um discípulo do Senhor, um apóstolo, mas não era. Na sua essência, na aparência era. Enfim, eu poderia aqui citar vários exemplos que configuram algo que parece ou dá a transparecer que seja genuíno e não é. Você já deve discernir isso. Se você tem o Espírito de Deus, você tem esse discernimento, porque aquele que tem Deus discerne tudo e não é discernido, né? Por ninguém discernido, como o apóstolo Paulo fala. Então, irmãos, pensamos nessa palavra para ser bênção, para ser igreja do Senhor de verdade. Você é a igreja do Senhor, você é o templo do Espírito de Deus. Se você é o templo do Espírito de Deus, você adora a Deus em espírito e em verdade. Você adora o Senhor aqui e agora. Agora, em Jesus, nós temos essa benesse, esse benefício. Porque o templo agora somos nós e o Espírito de Deus habita em nós. Se estivermos de maneira santa, né? Portarmos de uma maneira santa. Outrora, tinha toda aquela ritualística da lei cerimonial, nem todos poderiam chegar ao templo, eram só os sacerdotes. Você que era povo, vamos dizer assim, de Israel,
Você tinha que pedir para o sacerdote fazer o sacrifício, o sacrifício do animal, da ovelha, para perdão de pecados, expiação de pecados e pronto. Agora não, você se achega a Deus sem precisar de um intermediário, de um sacerdote, de um sumo sacerdote que ficava no Santo dos Santos. Agora você se achega a Jesus, o sumo sacerdote, que é o único intermediário entre o homem, a mulher e Deus. E você chega livremente a Ele. Quando você aceita, obviamente, as suas palavras, a sua doutrina, e pede ao Pai em nome dEle, e é realmente realizado na sua vida, você recebe. Porque agora nós vamos por Cristo, por intermédio de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também é advogado, advoga diante do juiz, do justo juiz Deus, por nossas causas, nossos pecados, nossos arrependimentos, que falamos a Ele. Jesus é tremendo. A gente meditar na palavra do Senhor é muito tremendo, muito maravilhoso. Então, nós não precisamos mais confessar diante de um padre. Nós não precisamos mais de delegar para terceiros algo que nós podemos fazer agora livremente. Você quer bênção, quer vitória? Olha o Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Lança as suas aflições diante dos pés do Senhor, que toda certeza Ele vai lhe dar a vitória. Não é preciso você mais procurar um amuleto, um Deus estranho, uma deusa, uma estátua de idolatria. Não precisa mais. Não precisa mais você consultar ao pastor. Existe o sumo pastor, o pastor dos pastores, que dá a vida pelas suas ovelhas, que é Cristo Jesus. Olha que interessante isso. Não é verdade? Então, meus caros, pensai nisso. Jesus. Ele que dá a direção. Às vezes Deus, obviamente, permite, usando um dos seus servos, dos seus vasos, para falar com você, para te repreender, porque Deus repreende e castiga todos que Ele ama. Mas, lembre-se que tudo é o Senhor, em primeiro lugar é o Senhor. E você discerne quando o profeta é de Deus, ou quando um pastor, quem quer que seja usado por Deus para lhe orientar é de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas, que as coisas acontecem. Então, a hora é essa, em espírito e em verdade. Boa notícia é essa, em espírito e verdade. Não precisa mais a lei, porque a letra da lei mata e o espírito vivifica. Aleluia. Não precisa mais algo metafórico, simbólico, ilustrativo, porque toda sombra, toda figura em Cristo se desfez. Não precisa mais da arca da aliança, não precisa mais dos animais para sacrifício, como os judeus ainda continuam fazendo, inclusive para tentar fazer o terceiro templo. Não precisa de mais nada disso, porque Jesus cumpriu toda a simbologia, toda a lei cerimonial, de cerimônias. Quando João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já cumpriu aquele Cordeiro que tirava o pecado, servia de expiação do pecado do povo na época. E bastou, Jesus fez por todos nós e não precisa fazer mais nada. Então, tudo que é falso, no sentido ilusório, fantasioso, representativo, simbólico, já era, agora é verdade. É Jesus, que outrora a lei servia como sombra à pessoa de Jesus, que outrora servia como aio, como guia, que conduzia Jesus. Agora nós estamos em Jesus, é uma nova aliança, é um novo pacto, uma nova forma de cultuar o Senhor. Para nós que aceitamos a Cristo Jesus, com toda certeza, a vitória nós temos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o seu nome. Então glorificamos ao Senhor em espírito. Adoramos em verdade. Que a bênção com toda certeza estará na nossa vida. Porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus está procurando os fiéis da terra. Aqueles que adoram com sinceridade. Que não vão lá diante de um presépio achar que o menino Jesus vai resolver o seu problema.
Não vão atrás de um pinheiro achar que ali está a luz de Deus. Pisca-pisca, o pinheiro, aquela representação. Porque ele tem o próprio Jesus que resplandece a sua luz. Porque você é a luz do mundo, o sal da terra. Que não vai atrás de um Papai Noel achando que vai receber todos os presentes, mas vai atrás do Papai do céu, que lhe dá a bênção, a vitória. Esse é o verdadeiro Natal. Daquele que já se converteu a Jesus, já nasceu de novo. E está comemorando esse nascimento desde quando se converteu e vai até o fim. E comemorando muito mais a realidade, a ressurreição de Cristo. E, de fato, a sua própria ressurreição, porque quando você aceita Cristo, você salta da morte para a vida, porque você estava morto, cego no pecado. Aceitando a Jesus, você tem a luz divina. E todas as trevas é dissipada, é tirada. Todo pecado é tirado. Porque quem anda na luz não pode andar em trevas. João nos fala isso na sua epístola. Então, pensando acerca, meus caros, não se apegamos muito à sistemática de religião, porque a única religião que a Bíblia nos fala, o que quer dizer religião? Conectar ou conectar a uma divindade, no caso a Deus. Mas pode ser outras, né, que conecta outras divindades ou seres ditos deuses ou semideuses. O que São Tiago fala é o quê? À luz do Evangelho. Se abster da corrupção desse mundo, visitar os órfãos e viúvas nas suas dificuldades. E também refrear a sua língua, porque aquele que fala coisas vãs não refreia a sua língua, a sua religião é vã, como disse também Santiago. Então, se você se abstém do sistema corrupto, que preza mais por aquilo que é falso e por aquilo que é carnal, você está adorando o Senhor em espírito e verdade. Se você visita o órfão e a viúva no sentido de ajudar o seu próximo a si mesmo, você está adorando o Senhor em espírito e verdade. Você é a ovelha e não o bode, que ficará à parte do lado esquerdo, como o próprio Senhor Jesus disse. E se você adora em espírito e em verdade, você vigia para não falar palavras de baixo calão, palavras que desagradem a Deus ou que ofendem alguém, mas sim que promovam a edificação da igreja, ou promovam a sua própria edificação e que glorifique com toda certeza o nome bendito do Senhor. É claro que se nós errarmos nesse contexto, Deus perdoa nossos pecados se arrependermos. Mas o certo é fazer isso que eu acabei de dizer. Então adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Não em espírito enganoso. Não em espírito faccioso, né, de divisão, de engano. Porque aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Adoramos ao Senhor com um espírito reto, com um espírito realmente voltado àquilo que é santo. E em verdade. Mentira, ela, como diz o ditado, tem perna curta. Aliás, já dizia o pastor Moabel que a mentira não tem nem perna curta, porque ela não tem nem perna, né? Que de fato, o pai da mentira é Satanás, e quem segue a mentira, né? O próprio Senhor Jesus disse para os judeus, para os religiosos da sua época: vós tem por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio, que é homicida desde o princípio. E muitos têm, de fato, por Deus, por pai, o diabo, o Deus desse século. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você vê as pessoas dizendo: ah, eu adoro o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor com letra minúscula. Ah, eu adoro o Deus. Claro, o Deus. Qual é o Deus? Deus Mamon? O Deus desse século? E aí adora em espírito e em verdade de acordo com esse Deus. Percebe? Adora o Deus Mamon em espírito e em verdade. Adora o Deus vamos dizer, do sexo, do espírito e verdade. Desse século em espírito e verdade. Mas o adorar a Deus Jeová, Javé, em espírito e verdade, é diferente de adorar esses deuses. Porque Deus está acima de todos os deuses e não divide a sua glória com outrem. E quando se fala em adorar a Deus em espírito, é em espírito reto, sincero. É um espírito realmente comprometido com a comunhão com o Senhor, com a santidade. E quando é em verdade, é em verdade. Da verdade que nos liberta, da verdade de Deus. Aí se você for analisar, o sujeito adora espírito, adora em verdade. Mas na verdade do Deus dele.
do Espírito, de acordo com o que manda o Espírito Deus dele. Até isso a gente tem que fazer a dissociação, a diferença. Tem que saber examinar muito bem isso daí. Porque senão, de fato, a gente vai ser enganado. Ah, aqui tem Deus, aqui eu adoro o Senhor, aqui eu sou próspero, sou abençoado. Até eu estava refletindo recentemente, agora há pouco, na caminhada acerca da questão da prosperidade, de ser abençoado. Que às vezes o justo sofre tanto e não tem quase que, se for analisar, prosperidade alguma, do ponto de vista, obviamente, carnal ou material. E você vê outros que seguem outros deuses, que seguem o deus Mamon, realmente escancarado, que você percebe, outros deuses, tem uma prosperidade, uma bênção. Mas aí, quando eu penso sempre nisso, o Espírito de Deus trabalha no meu coração dizendo o seguinte, que a prosperidade de Deus é a única que nos abençoa e nos enriquece e não acrescenta dores. Nós não sabemos como estão essas pessoas aí. Que mais cedo ou mais tarde, à luz do Evangelho, a gente pode crer assim, eles vão pagar suas consequências por servir a deuses estranhos. Por, de fato, fazer o que é errado à luz do Evangelho. E a prosperidade deles vai se converter, obviamente, em tristeza, em amargura. E já até se converte, porque nós não sabemos, às vezes, o que eles passam em oculto. Por isso, que quem tem o Espírito de Deus tem, até mesmo nos dias e nos momentos de aflições e tribulações, alegria. Por quê? Adoro a Deus em espírito e em verdade, tudo é em sinceridade, até mesmo você ter um diálogo como com uma pessoa. Você está falando com alguém que você gosta, você divide, você conta as suas frustrações, as suas falhas, o seu momento de felicidade e tristeza, você divide, você compartilha. Se você fizer assim com Deus, sendo sincero, mesmo que às vezes você fale algumas coisas ou tenta um diálogo assim meio, vamos dizer assim, desconexo, né, com a realidade, mas se você fizer, Deus vai te entender, porque até mesmo o salmista, Davi, falava com Deus como falasse com a pessoa normal. Claro, com todo respeito, cuidado, mas com sinceridade. Deus realmente via. Davi dizia, olha, Senhor, eu estou aqui te servindo, e tem os outros que não estão te servindo, estão fazendo as coisas erradas. Senhor, pleitei por uma causa, me ajuda. Sim. Quando você desenvolver, obviamente, essa particularidade com o Senhor, com toda certeza, você vai entender o que eu estou falando. Acho que a mensagem já até se alastrou por demais, né? Mas, em síntese, é isso. É adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você tem adorado? Você tem buscado o Senhor em espírito e em verdade? Eu poderia aqui meditar nesse versículo, né, a noite toda. Teria bastante coisa a ser falada aqui, mas a hora não nos permite. Que Deus os abençoe, meus caros, e faça compreender essa realidade, para que você tenha esta visão de um homem, de uma mulher de Deus. O que importa é o Espírito e é a verdade, e não o que é aparente, porque exatamente o aparecer ou a hipocrisia que Deus mais abomina, que Deus mais de fato condena. Porque foi isso que Jesus fez contra os fariseus. Os fariseus, eles colhiam um mosquitinho, olhavam para o externo, olha, Jesus, o prato não está limpo. Olha, você não limpou o interior do copo, não limpou o interior do prato. E Jesus dizia, olha, é o seguinte, vocês estão engolindo um camelo, porque, de fato, se o prato está limpo, você não lavei a mão, você não seguir de acordo com a cartilha de vocês, a etiqueta, mas vocês fazem algo pior, vocês engolem o camelo, porque os vossos corações estão cheios de rapinas. São mais perversos do que isso, essa coisa simplória. Os fariseus, sepulcros caiados, pintados de cal. Bonitos por fora, mas podridão por dentro. E é assim que é um sepulcro, né? Então Jesus sempre refutou isso. Então procuramos ser mais verdadeiros com o Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. E procurando também fazer o bem para o próximo com sinceridade. Não para se promover ou se aparecer, ou para dizer para Deus, olha, Senhor, tem ajudado eles lá. Não. Faça aquilo que Jesus disse. Se for para ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba da sua esquerda.
Se for para orar com o Senhor, não faça que nem os fariseus, vão para as praças berrar e tal. Ora num lugar reservado, fecha a porta do teu quarto, entra e ora, louva o Senhor. Ou em espírito, pensando em Deus. É assim que procede. As coisas são simples. E não é para se engabar com nada. Aliás, para encerrar, eu escutava antes de me converter a música do Raul Seixas, que ele falava do Messias. Messias indeciso. Eu não me lembro mais o nome da letra, da música. Ele falava do Messias indeciso e do Messias que não queria ser adorado. E ele faz lá uma série de xingamentos até porque bebeu lá da fonte do Paulo Coelho, dos livros do Paulo Coelho. Mas é interessante, e agora eu me recordava recentemente acerca disso. De fato, Jesus nunca queria ser adorado, se aparecer, né? Jesus curava e mandava dizer que não era para dizer que quem curou eles, os paralíticos, os doentes e tal. Era só lá para pagar a oferta diante do sacerdote, mas não era para contar. Aí muitos chegam a dizer, alegar, teólogos, que era porque Jesus queria poupar a sua vida. Mas não só isso. Tinha essa questão. Mas também porque Jesus não era exaltado. Jesus se humilhou. Jesus foi humilde desde o princípio. A gente tem que também ser assim. E a humildade é, de fato, temer ao Senhor, fazer com sinceridade, adorar em espírito e em verdade, e amar o próximo como a nós mesmos, podendo ajudar, ajudando. E assim Deus vai nos recompensar com as suas ricas bênçãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite, possa conceder o desejo do seu coração e lhe abençoar grandemente. Vamos fazer uma brevezinha oração para encerrar essa pregação. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essas palavras. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas debilidades. Contemplai a todos que têm comparecido aqui, nesses, vamos dizer, até mesmo mini cultos, ou nessas pregações aqui, nessas lives. Abençoa cada um, Senhor. Dá a consciência do teu evangelho para adorar o Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade, sem achismos, sem protocolos, sem formalidades de acordo com a instituição, mas sim com um coração contrito, verdadeiro, mesmo não sabendo como orar ao Senhor, mesmo não sabendo se portar diante do Senhor, mas chegando porque de fato quer adorar o Senhor em espírito e verdade. E a tua palavra nos diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. O simples fato de a pessoa lutar, buscar o Senhor, ela já tem recompensa. Ajuda a gente a ser dessa forma, perseverante, perseverar na oração, seja paciente e, como diz aos Romanos 12:12, de fato esperar no Senhor. Ajuda nós, ó Pai, em nome de Jesus, permanecermos nessa fé, nessa força de adorar o Senhor, como convém adorar, não de acordo com a ritualística, que é muito falha, que às vezes faz acepção de pessoas, que agrada a alguns por conta da questão monetária, do dinheiro, material. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas, tanto pobres e ricos, que te aceitam, têm o gozo do Senhor, porque adoram em espírito e em verdade. Tanto negros, brancos, amarelos, qualquer cor, que se achegue diante do Senhor com sinceridade, tenha bênção, porque o Senhor não faz acepção de nada. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós temos esse livre acesso de te pedir aqui e agora a bênção, o livramento, a cura, a libertação para nossas vidas. Contemplar é aquele que chora agora, que pede para o Senhor uma ajuda, que pede para o Senhor, em nome de Jesus, uma cura, uma libertação, uma transformação, um trabalhar de uma maneira tão maravilhosa, porque o Senhor, como diz a sua palavra, operando o Senhor, quem impedirá? Ah, Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus, conceda aquilo que almeja nossos corações. Nos fortifica na fé, nos dá força para resistir toda a tentação, para te adorar em espírito e em verdade, para sentir a tua presença, ter poder, graça, louvar e bendizer o teu nome. Contemplar cada irmão aqui, ó Pai. Só o Senhor sabe o que eles estão passando. Ajude, contemple, dê a bênção, a vitória que eles almejam, que eles pedem. Aquele que agradece o Senhor agora, receba a gratidão. Aquele que pede perdão ao Senhor agora, conceda o perdão. Aquele que pede a cura, a libertação, a transformação, o suprimento ou o suprir das suas necessidades, conceda.
Em nome de Jesus. Assim nós cremos, certo, da tua vitória, da tua bênção. Louvado, exaltado seja o teu nome. Amém e amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Só a gente falar a palavra do Senhor e meditar profundamente, com sinceridade, a gente recebe o agir de Deus, a gente recebe, de fato, o Espírito de Deus. Que Deus os abençoe e faça você refletir acerca disso, entender essa verdade, para você ter a paz de Deus, o gozo, a prosperidade, enfim, tudo aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Deus abençoe e até a próxima meditação. Boa noite a todos.